Mercado da bola atualizado. Atlético Goianiense analisa o retorno do técnico Jair Ventura para 2025. O treinador está livre no mercado após deixar o Juventude. O clube goiano avalia o trabalho recente com bons olhos e o vê, portanto, como opção sólida. Grupo City tem interesse em Hugo Souza e realizou contatos com o Flamengo pelo goleiro. O Corinthians tenta a contratação do jogador em definitivo. O Timão tem direito de exercer a opção de compra por 5 milhões. O prazo vai até 30 de novembro. Bragantino anunciou a contratação do treinador Fernando Seabra, que estava livre no mercado após passagem pelo Cruzeiro. Além do Palmeiras, Cruzeiro e Internacional também sondaram a situação do atacante Lucas Ronier, do Coritiba. Olímpia irá exercer a opção de compra do zagueiro Manuel Capasso, que está emprestado pelo Vasco até o fim da temporada. O atacante colombiano Gonzalez, que pertence ao Fluminense, foi oferecido ao Remo para 2025. O atleta de 30 anos foi dispensado do Paysandu no início deste mês. O atacante Figueiredo não permanecerá no Coritiba em 2025 e será devolvido ao Vasco. O atleta de 23 anos disputou 41 jogos e somou 2 gols e 4 assistências nesta temporada pelo Coxa. Sevilha, Valência e Vila Real, ambos da Espanha, têm interesse na contratação do meia-atacante venezuelano Savarino, destaque do Botafogo. Roma quer contratar o lateral esquerdo Lucas Piton, do Vasco, para janeiro de 2025. A UAL buscou informações sobre o atacante Gabriel Barbosa, que está em reta final de contrato com o Flamengo. O jogador já pode assinar pré-contrato com outra equipe. Inter de Limeira busca a contratação do goleiro Igor Gabriel, que pertence ao Botafogo. O jogador disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pelo Confiança. West Ham, Everton e Newcastle mostraram interesse na contratação de Yuri Alberto, do Corinthians. A tendência é que o jogador seja negociado com algum clube da Europa em 2025. Coritiba devolverá o atacante Figueiredo para o Vasco ao término da temporada. O jogador disputou 30 partidas na Série B, marcando 1 gol e distribuindo 2 assistências. Manchester United está interessado em Lohan e pode envolver Antony em possível negociação junto ao Flamengo. Grêmio negocia a contratação do zagueiro Santiago Sosa, que está no Racing e pertence ao Atlanta United. O jogador de 25 anos é capitão da equipe e destaque do campeonato argentino. Universidade de Chile quer a contratação do volante Pablo Galdames, do Vasco, para 2025. O jogador tem contrato se encerrando ao final da atual temporada. Atlético de Madrid avalia a investida por Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. O clube espanhol busca um substituto para Griezmann, que vem recebendo sondagens de equipes da MLS. Goiás encaminhou a contratação do centroavante Caio Dantas, do Guarani, para a próxima temporada. O jogador de 31 anos é o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados. Santos oficializa a rescisão de contrato junto ao lateral esquerdo Dodô, de 32 anos, que fica livre no mercado para 2025. Cruzeiro ainda estuda a possibilidade de permanência de Gabriel Veron para a próxima temporada. O atacante pertence ao Porto e tem passe fixado em 10 milhões de euros, 62 milhões de reais aproximadamente. Cruzeiro tentará as contratações do atacante Gabigol, que está em final de contrato com o Flamengo, e do ponta-direita Arias, do Fluminense, para a próxima temporada. No entanto, a tendência é que as negociações sejam complicadas. Galatasaray está interessado na contratação de Van Dijk, que tem vínculo até junho de 2025 junto ao Liverpool e em breve poderá assinar pré-contrato. O clube turco promete alto investimento na próxima janela de transferências e também está interessado em Salah e Griezmann. Além de Pedro Caixinha e Cuca, o Santos analisa a contratação do treinador argentino Eduardo Domingues, do Estudiantes da Argentina. O zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, foi oferecido ao Corinthians para 2025. No entanto, o nome do atleta está sendo avaliado pelo Departamento de Futebol do clube paulista. Juárez, do México, acertou a contratação do técnico Martín Varini, que estava livre no mercado após deixar o Atlético Paranaense. O treinador uruguaio chega para substituir o demitido Maurício Barbieri e assinará contrato até o fim de 2025. Coritiba deve adquirir, em definitivo, o goleiro João Benassi, que chegou por empréstimo da Ferroviária. O atleta de 20 anos é visto como tendo grande potencial para o futuro. O Corinthians encaminhou a renovação contratual com o atacante paraguaio Ángel Romero. O atual vínculo do atleta de 32 anos é válido até o fim deste ano. Nos últimos dias, o San Lorenzo da Argentina procurou os representantes do jogador para buscar informações, mas recuaram após saberem que a tendência é que ele fique no timão. O Vila Nova tem interesse na contratação do zagueiro Thiago do Avaí. O atleta de 34 anos tem passagens por clubes como Criciúma, Guarani, Atlético Mineiro, Bahia e Ceará. O Vila Nova encaminhou a contratação do zagueiro Alisson Maia, do Criciúma, para a próxima temporada. O atleta de 33 anos já passou pelo clube goiano em 2021. O atacante colombiano Quadrado pretende jogar no Flamengo. O atleta de 36 anos atua pela Atalanta, da Itália. O jogador comunicou a ideia ao seu ex-companheiro de Juventus, Alex Sandro, atualmente lateral esquerdo do Flamengo. Manchester United está considerando a contratação do lateral direito Danilo da Juventus para a próxima temporada. Flamengo e clubes da Arábia Saudita também estão interessados no brasileiro, que tem contrato até junho de 2025. Aston Villa está interessado na contratação do volante Johnny Cardoso, destaque do Real Betis.
Bahia tem negociações em andamento pela contratação do goleiro Everson, do Atlético Mineiro para 2025. O clube teria oferecido 4 anos de contrato ao jogador. Borussia Dortmund mira a contratação de Jude Bellingham, meia-atacante do Sunderland. O clube alemão enviará olheiros para acompanhar o jogador de 19 anos nas próximas partidas. O Cruzeiro acertou a contratação do centroavante Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo. O atleta de 28 anos anunciou a saída do rubro-negro ao fim da atual temporada. Após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o volante Jorginho entrou forte no radar do Corinthians para 2025. A vinda de Depay despertou interesse no atleta de atuar pelo clube paulista. Entretanto, a contratação não é fácil, pois o jogador tem contrato com o clube árabe até o fim de 2026. O Santos está negociando a contratação do atacante argentino Benjamin, do Benfica de Portugal. O atleta de 24 anos está sem espaço no clube português, que aceita emprestá-lo. O Fluminense está interessado na contratação de Pedro Henrique, atacante do Corinthians, para 2025. As negociações estão em estágio inicial. Luís Soares não sabe se permanecerá no Inter Miami em 2025. O uruguaio de 37 anos tem contrato até dezembro, e seu vínculo ainda não foi renovado. Cruzeiro sonha com o retorno de Arrascaeta, que está no Flamengo, para a próxima temporada. O clube mineiro pode iniciar investidas pelo jogador, caso se classifique para a Copa Libertadores de 2025. Paraná Clube anunciou a contratação do treinador Argel Fuchs, que estava livre no mercado. Cruzeiro pode ir atrás de Neymar após fechar com Gabigol. Há a possibilidade do clube mineiro tentar a contratação do atacante do Al Hilal na próxima janela de transferências. Cruzeiro também avalia a contratação de Wendel, lateral esquerdo do Porto, para 2025. O jogador de 31 anos acenou positivamente ao projeto do clube mineiro. Internacional está interessado na contratação de Isidro Pita, atacante paraguaio do Cuiabá, para a próxima temporada. Náutico acertou a contratação do lateral esquerdo Igor Fernandes, do Ferroviária, para 2025. O atleta, de 32 anos, já tem pré-contrato assinado com o Timbu e reforçará a equipe para a próxima temporada. Coritiba e Jorginho não chegam a um acordo e treinador não permanecerá para 2025. Sevilha, Valência e Vila Real sinalizaram oferta de 12 milhões de euros pelo atacante Savarino, de 28 anos, do Botafogo. Palmeiras tem interesse na contratação do volante Hércules, do Fortaleza, para 2025. Goiás tem interesse na contratação do atacante Robson, do Coritiba. Com o contrato se encerrando em dezembro, o jogador de 33 anos ficará livre no mercado após não chegar a um acordo pela renovação. Boa Vista acertou a contratação do lateral esquerdo Matheus Mascarenhas, que estava sem clube, para a disputa da Série D de 2025. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Fluminense. O West Ham demonstrou interesse na contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo, como possível substituto de Mohamed Kudus. Cruzeiro avalia oferecer contrato de produtividade ao lateral esquerdo Marcelo, que está sem clube após rescindir com o Fluminense. A Podi não renovará seu contrato junto ao Vila Nova. O lateral direito de 37 anos avalia aposentar-se dos gramados no fim da temporada. Gil não renovará seu contrato com o Santos e anunciará sua aposentadoria ao final da temporada. O clube paulista tentou convencê-lo do contrário, mas o zagueiro de 37 anos estava decidido. Corinthians terá o retorno do volante Rony, que estava emprestado ao Atlético Goianiense. O clube goiano não exercerá a opção de compra de 1,5 milhões de euros, 9,1 milhões de reais. Gama encaminhou a contratação do atacante Luan, que estava no Goiânia, para a disputa do Campeonato Brasiliense. O jogador de 34 anos tem passagem marcante pelo Atlético Mineiro. Centroavante Allan Kardec está fora dos planos do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Bahia tenta a contratação do meio-campista Rodrigo Nestor. Do São Paulo, o clube sinalizou proposta de contrato válido por 5 temporadas ao jogador de 24 anos. Corinthians tem interesse em contar com o meio-campista português João Mário, do Besiktas, para a próxima temporada. Santos está interessado no empréstimo do argentino Benjamin em janeiro, junto ao Benfica. No entanto, o clube português não tem intenção de negociar o atacante. Bahia analisa a permanência em definitivo do volante Nicolás Acevedo, que pertence ao New York City. Penharol voltou a sonhar com a contratação do lateral direito Guilhermo Varela, atualmente reserva no Flamengo, para 2025. Internacional analisa Valentim Gomes, zagueiro argentino de 21 anos, do Vélez, para 2025. Palmeiras e Valência, da Espanha, estão interessados em Denilson, volante do Cuiabá. Os clubes devem iniciar negociações para a próxima janela de transferências. Los Angeles FC faz sondagem pelo lateral esquerdo Marcelo, que está livre no mercado. Cruzeiro e Corinthians travam disputa pela contratação de Roger Guedes. Moisés, meio-campista do América Mineiro, anunciou que irá se aposentar dos gramados após o final da Série B. O jogador de 36 anos teve grande passagem pelo Palmeiras. Cruzeiro avalia a contratação do uruguaio Agustín Canóbio, do Atlético Paranaense, para 2025. Cruzeiro está interessado na contratação de Zé Rafael, que pertence ao Palmeiras, para 2025. Rennes, da França, buscará as contratações do meio-campista Gerson e do zagueiro Fabrício Bruno, que pertencem ao Flamengo, a pedido de Jorge Sampaoli, novo treinador do clube. Kyoto Sanga está encaminhando a compra definitiva do centroavante Rafael Elias, emprestado pelo Cruzeiro. Volta Redonda e Madureira querem a contratação do atacante Luca Drummond, que está em final de contrato com o Internacional,
Penharol, Sporting, Real Betis e PSV buscaram informações sobre o jovem atacante Tevez, de 18 anos, do Cruzeiro. Bahia tem interesse em repatriar o zagueiro Léo, que não permanecerá no Vasco para a próxima temporada. A contratação do defensor foi um pedido do treinador Rogério Ceni. Barcelona, Chelsea, Real Madrid e Juventus estão monitorando o zagueiro Murilo, recém-convocado para a seleção brasileira. Nottingham Forest deseja minimamente 40 milhões de euros, cerca de 244 milhões de reais pelo defensor de 22 anos. Paraná Clube tem negociações em andamento para contratar o lateral direito Daniel Guedes, de 30 anos, ex-Santos, Cruzeiro e entre outros clubes tradicionais. Coritiba anunciou lista de dispensa do clube para a próxima temporada. Maurício Antônio, zagueiro, Figueiredo, atacante emprestado pelo Vasco, Aleph Manga, atacante, Robson, atacante, Iago Ferreira, meia, atacante, emprestado pelo Fluminense. Palmeiras sinalizou interesse no centroavante argentino Martim Lucero, do Fortaleza, para a próxima temporada. Flamengo mapeia possíveis reforços para a janela de 2025 após a saída de Gabigol. Vitor Roque atuando no Real Betis, emprestado pelo Barcelona, Arthur Cabral, do Benfica, Cucho Hernandes, do Columbus Crew. Sport encaminha a contratação do volante Djalma, um dos destaques do Atlético na última Série C do Campeonato Brasileiro. Pablo não permanecerá no Botafogo para a próxima temporada. Com contrato de empréstimo até o final deste ano, o zagueiro deve retornar ao Flamengo. Palmeiras está em conversas para entender a situação de Fabrício do Getafe. O zagueiro canhoto, de 30 anos, também pode atuar como lateral esquerdo. Remo fez proposta pelas contratações do centroavante Gustavo, do Xangai Port, e pelo atacante Aleph Manga, que deixará o Coritiba ao término da temporada. Fluminense quer contratar o atacante venezuelano Wesley Garcia para a próxima temporada. Fortaleza demonstrou interesse no centroavante Javier Correa, de 32 anos, do Colo-Colo. Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, está interessado no empréstimo do atacante Figueiredo. O jogador não terá seu contrato renovado com o Coritiba e retornará ao Vasco, que deve emprestá-lo novamente. Fluminense, Corinthians, Vitória e Flamengo estão interessados em Alex Arce, atacante da LDU, para a temporada que vem. No entanto, o Istambul Başakşehir está próximo de fechar a contratação do paraguaio de 29 anos. Bahia deve formalizar proposta pelo meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, nos próximos dias. A oferta inicial pode girar em torno de 7 milhões de euros, 43 milhões de reais aproximadamente. O Grêmio demonstrou interesse em Juan Quintero, do Racing, mas não houve proposta oficial até o momento. Fortaleza tem interesse na contratação do meia-atacante Lucas Mugni, do Ceará, para 2025. Outros clubes sondaram o argentino de 32 anos, que tem contrato válido até o final da temporada. Cruzeiro demonstrou interesse no atacante Luiz Fernando, que tem contrato se encerrando em dezembro, junto ao Atlético Goianiense, Goiás e Ceará. Enviaram propostas oficiais para contarem com o jogador a partir de 2025. Remo tem interesse no zagueiro Bruno Melo, que está no Coritiba, mas pertence ao Fortaleza. A equipe paranaense deseja exercer a compra dos direitos do atleta. Remo sonha com a contratação do meia-atacante Lucas Lima, destaque do Sport para a temporada de 2025. O jogador de 34 anos pertence ao Santos, mas está emprestado até o final de dezembro de 2024. O São Paulo monitora a situação dos meias Lincoln, que atua no Bragantino por empréstimo do Fenerbahçe da Turquia, e do argentino Luciano Acosta, que está de saída do FC Cincinnati dos Estados Unidos. Corinthians demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Marlon, do Cruzeiro. Para 2025, o atleta de 27 anos tem contrato com o clube mineiro até 2026 e está avaliado em 5 milhões de euros. Cruzeiro monitora a negociação entre Internacional e Celtic pela compra do lateral esquerdo Alexandro Bernabei, de 24 anos. O clube gaúcho tem preferência de aquisição do argentino até o final do ano. Real Valladolid está determinado a contratar o atacante Endrick, do Real Madrid. Em janeiro, a ideia inicial seria de um empréstimo válido por 6 meses. A ABC tem negociações em andamento para contratar o técnico Diego Coelho, ex-Corinthians e Portimonense. Casemiro será colocado à venda na próxima temporada, segundo o BBC Sports. O valor de mercado do volante é de 15 milhões de euros. O Palmeiras recebeu o oferecimento do centroavante João Pedro, do time da Arábia Saudita. O atleta de 31 anos já esteve nos planos do Verdão em 2022. O jogador tem contrato no clube saudita válido até junho de 2025 e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Crystal Palace, Everton e Fulham estão monitorando a situação do atacante Luiz Henrique, do Botafogo. Os clubes ingleses sinalizaram propostas na casa de 30 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais. Além do Cruzeiro, Bahia e Santos também estão interessados na contratação do atacante Agustin Canóbio, do Atlético Paranaense. O atleta de 26 anos tem contrato com o clube paranaense até o fim de 2026 e está avaliado em 5 milhões de euros.